Olá, boa tarde. Há uns 8 meses atrás, eu postei um vídeo, o nome é Os 5 Níveis da Alma. Aquela classificação é baseada na Cabala Luriânica, de Itzhak Luria. Não sei se ele foi o primeiro a idealizar esses 5 níveis da alma, segundo a Kabbalah, mas ele foi o primeiro a sistematizar, o primeiro a registrar. Aliás, ele não deixou registros, quem registrou foi o aluno dele, o Chaim Vital. Isso foi no século XVI, né? Então, Luria nasceu em Jerusalém por volta de 1540. Eu pretendo trazer, foi um vídeo muito visualizado, teve muitas visualizações, e eu pretendo repostar, fazer uma reprise para quem não assistiu ou para quem quer rever. Então, eu pensei em trazer, como esse tema despertou muito interesse, eu pensei em trazer mais 2 filósofos que fazem uma classificação, um comentário sobre a alma. E o de hoje vai ser o Maimônides. Maimônides é conhecido como Rambam. Rambam é uma sigla de Rabi Shimon Bar Yochai, são as iniciais de, Rabi Moshe Ben Maimon. Ato falho, o Shimon Bar Yochai foi quem escreveu o Zohar. Então, Rambam, pegando as iniciais do nome dele, Rabi Moshe Ben Maimon. Então, da Rambam. Então, ele é conhecido como Rambam, e como ele tem um destaque também na filosofia fora da comunidade judaica, quer dizer, ele foi médico do sultão, ele foi filósofo também, ele tem uma estátua em Córdoba, uma estátua de bronze em Córdoba até hoje. Essa estátua deve ter a altura de 3 metros, contando com o pedestal, né? Então tem um pedestal alto e a estátua do Maimônides na cidade de Córdoba, na Espanha. Então podemos chamar de Maimônides e podemos chamar também de Rambam, é a mesma pessoa. E hoje nós vamos falar sobre ele. Rambam foi aí vamos localizar, ele foi 400 anos antes de Luria. Rambam nasceu em Córdoba, no século XII, 1140, 400 anos antes de Luria. Quer dizer, essa classificação da alma de Rambam é anterior à classificação de Luria. E depois, na próxima, nós vamos ver de um cabalista italiano chamado Moshe Chaim Luzzatto, mas hoje é o Rambam. Vamos ver então, quem era Rambam? Ele era só filósofo, médico, escritor, rabino, astrônomo, jurista e intérprete da Torá. Eu acho que só uma atividade dessa bastava, né, para uma vida, mas ele acumulou isso tudo. Então, trata-se de uma personalidade, e isso que eu vou ler para vocês diretamente, né, de um texto dele, um texto que tem 900 anos. Atentem para isso, não é um texto escrito ontem, é um texto escrito há 900 anos. Ele não tem um viés místico, ele é filósofo, não tem o viés místico do Luria e do Luzzatto, que nós vamos ver depois, mas ele, no início, ele fala que a alma se divide em 3 partes, natural, vital e espiritual. Então, ele cita o que nós vemos em Luria, Hayá e Yehidá, né, que são as partes espirituais da alma entre vidas. Mas ele faz uma descrição mais objetiva da alma, e ele também divide em 5 partes, assim como Luria. Então, vou ler diretamente do texto dele, na minha opinião,
existem 5 partes da alma. 5 partes não, a alma é uma só, mas ela é dividida em 5 aspectos, assim como em Lúria. É a vegetativa, a sensitiva, imaginativa, apetitiva ou desejante e a racional. Aqui nessa classificação ele não chega no espiritual, ele não toca nisso. Ele está falando da alma enquanto encarnada, enquanto que o Lúria fala da alma encarnada e das partes da alma enquanto encarnada e desencarnada. Mas estamos falando de Maimônides. Então ele explica essas 5 partes repetindo: vegetativa, sensitiva ou sensorial, imaginativa, apetitiva ou desejante e racional. Então ele diz que a parte vegetativa, ela tem a ver com o funcionamento autônomo do organismo, né? Que não depende do comando do homem, não independe. Então ele, como exemplo, ele dá captar, reter, digerir, excretar, crescer, separar, isolando o que é próprio para a nutrição e o que deve ser expelido. Então, ele diz que isso compete aos órgãos de forma autônoma. A parte vegetativa, que em Lúria parece corresponder a nefesh, vitalidade. Então, a parte vegetativa da alma, a função, não vou falar parte não, para não parecer que são 5 almas. Então, a função vegetativa da alma tem a ver com a autonomia dos órgãos, o funcionamento dos órgãos que algum dia param de funcionar mesmo autonomamente, né? Então, é o funcionamento autônomo, independente do comando da vontade, né, da pessoa. A parte sensitiva, o aspecto, me lembra a palavra que eu falei, a função sensitiva da alma consiste nos 5 sentidos conhecidos de todos. Estou lendo direto: visão, audição, paladar, olfato e tato. Então, é sensitiva, aí começa a relação do organismo com o mundo exterior, enquanto que na vegetativa não tem. A vegetativa é um funcionamento autônomo interno, orgânico só. Na sensitiva já tem uma relação, né, do organismo ou da pessoa com a realidade exterior, com o mundo exterior. A parte imaginativa é muito rica. Gente, olha só, isso aí eu acho que está até na psicanálise. Acho não, está na psicanálise, mas relatado de outras maneiras, com outras palavras, com outros exemplos. Olha só, a parte imaginativa, estou lendo direto de Rambam, é a capacidade de conservar a impressão de objetos percebidos pelos sentidos depois que estes desaparecem das imediações dos sentidos. Quer dizer, ele está dizendo que a imaginativa, uma função da imaginativa é a memória. A memória, a lembrança, o que mais a psicanálise, mais que memória, a psicanálise fala. A psicanálise é baseada na memória individual, não necessariamente na memória que tem a ver com os fatos, e isso ele vai dizer agora de outra forma. Então, a capacidade de conservar a impressão dos objetos externos na memória, depois que eles desaparecem dos 5 sentidos. Lembrar uma música, lembrar uma imagem, lembrar uma fala, uma sensação física de tato da pele, aspereza, a memória da aspereza, por exemplo. Algumas impressões sensoriais são ligadas às outras e algumas são separadas. Portanto, dos objetos percebidos, essa parte acrescenta outras não percebidas e que são impossíveis de apreender.
Isso aqui é Freud, né? Então ele está dizendo, a parte imaginativa, a função imaginativa, ela tem a ver com a memória da realidade e da memória da irrealidade, da não realidade, quer dizer, da impressão interna, né? Então ele diz assim, dos objetos percebidos, essa parte acrescenta outras não percebidas e que são impossíveis de apreender. Por exemplo, o homem imagina uma nave de ferro flutuando no ar, ou um ser humano cuja cabeça está nos céus e os pés na terra. Bom, a nave de ferro flutuando no ar mais ou menos já tem, né? Mas há 900 anos atrás não tinha. Ou um ser humano cuja cabeça está nos céus e os pés na terra. Ou um animal com 1000 olhos, né? Um unicórnio. Quer dizer, a imaginação, entidades, né? A imaginação, ela pode apreender realidade e não realidade, e criar não realidade, imaginar não realidade. Então, a parte imaginativa, ou a função imaginativa da alma, soma muitas dessas possibilidades e concretiza na imaginação. Muito bem. Aí ele faz um comentário de que alguns teólogos ou alguns filósofos afirmavam, quer dizer, faziam as pessoas acreditarem que todo o imaginável é possível. Eles não sabiam que essa faculdade imaginativa combina coisas cuja existência é impossível, como já mencionamos. Então, ele admite que a imaginação pode criar imagens inexistentes, histórias inexistentes. O Freud faz a diferença entre realidade histórica e realidade material, verdade histórica e verdade material. Tem a ver com a realidade dos fatos e tem a ver com a impressão subjetiva dos fatos. Aí ele passa para a parte apetitiva ou a parte desejante. É a força pela qual o homem deseja ou rejeita uma determinada coisa. Eu acho que aí corresponde em Lúria a ruar, que é o desejo, né? Ou a aversão. Dessa força originam ações como procurar algo ou fugir de algo, ser atraído por alguma coisa ou evitá-la, raiva ou amabilidade, medo ou audácia, crueldade ou compaixão, amor ou ódio e outros estados da alma. Quer dizer, são as escolhas que em Lúria está em ruar. Essa força emprega todos os órgãos do corpo como instrumentos. Por exemplo, o poder da mão para tocar e se apossar, a força dos pés para ir, o poder da visão para ver e o poder do coração para ser corajoso ou medroso. Da mesma maneira, os outros órgãos, tanto internos como externos, e seus poderes são instrumentos da força desejante, da força que ele chama de apetitiva também, né? É das escolhas, é o nível das escolhas. Muito bem. E a quinta função da alma é a função racional, é a força pela qual o homem usa o seu intelecto, toma decisões, conhece as ciências e distingue entre ações banais e ações nobres. Algumas dessas, aí ele começa a fazer uma subdivisão. Algumas dessas ações ou atividades dividem-se, né? São de cunho ou prático ou teórico.
Das ações práticas, algumas são... Aí ele faz outra subdivisão. Na prática, né, algumas são produtivas e outras são reflexivas, quer dizer, teóricas. Pela teoria, o homem tem a noção da essência dos seres imutáveis. Essas atividades teóricas são chamadas de ciências. E o produtivo, quer dizer, a prática, é o meio pelo qual adquirimos um ofício, tal como a carpintaria é a ação, a agricultura, a medicina, a navegação. E o teórico é o meio pelo qual se decide sobre uma ação que se deseja concretizar, se é possível fazer ou não, e se for possível, como será feito. Essa é a extensão na qual o tópico da alma é tratado aqui. Saiba, portanto, que essa alma é única, cujos poderes ou funções estão descritas acima, é como a matéria e o intelecto é a sua forma. Bom, é isso. Então, existe uma diferença aqui de uma classificação da alma por um filósofo, sem o elemento místico, e temos no vídeo anterior, os 5 níveis da alma, uma visão das 5 funções da alma, incluindo a função espiritual. Embora o Rambam não, ele era rabino, ele era intérprete da Torá, ele classificou os 613 mandamentos no livro Mishneh Torá, embora no início, no prefácio, ele tenha falado, como eu disse no início, a existência de 3 partes, a natural, a vital e a espiritual. Mas, em termos práticos, como médico, tem um ou 2 capítulos depois, ele fala da terapia da alma. Ele fala também da terapia da alma. E eu queria contar para vocês que o Rambam tem toda uma orientação de alimentação, não é kasher, ele não está falando de kashrut, não. É uma orientação como médico, talvez tenha sido o primeiro nutricionista, uma orientação de comer bem. Mas não só comer bem, mas o que comer antes, o que comer depois, quando beber água, em que estado de espírito a pessoa deve estar na hora de comer. E é uma coisa fabulosa, fantástica. E isso em relação ao corpo. Mas alguns capítulos depois ele continua falando sobre a alma e ele fala da terapia da alma. Um dia a gente fala sobre isso, ok? Então, obrigada para quem assistiu até o fim. Peço para curtirem, compartilharem, comentarem. Isso é muito importante para a visibilidade do canal. Esse canal não é visível, ele não fica disponível, a plataforma não apresenta como possibilidade e só tem acesso a ele quem procura. Então, quanto mais likes e quanto mais comentários e compartilhamentos, mais a plataforma irá recomendar. Muito obrigada e até o próximo vídeo. Tchau!